O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega a Ilhabela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilhabela sediará a 3ª edição da Vela Show, dos dias 9 a 11 de junho de 2023. Isso é o legal da vela, né? Porque tem gente que gosta de grandes travessias, tem gente que gosta de dar uma velejadinha e voltar para casa. Então, não necessariamente você precisa ter um barco para morar a bordo. Você pode fazer churrasco no barco. Tem gente que... Sim, tem gente que tem um barco só para ter, né? Só para boiar. Então... eu digo que dono de barco, infelizmente, não usa o barco, né? Barco mais boia do que qualquer outra coisa. Não, mas tá mudando. Era isso que eu ia te perguntar. Você acha que essa sua trajetória diz muita coisa, né, Juca? Mas assim, você hoje, depois da sua trajetória, que a gente já vai falar, mas como você vê essas pessoas que resolvem comprar um barco para começar a velejar ou para ir para o mar? Primeiro passo, comprar um barco? Seria o primeiro passo? Não. É que a compra de um barco, ela não é um ato racional. É uma paixão. Né? Por amor. Ansiedade pra caramba também. O cara quer entrar na vela de qualquer jeito, quer comprar um barco. E aí vem alguns erros, né? Porque primeiro a gente compra barco por preço. Então, às vezes, numa mesma faixa de tamanho, 23 pés, por exemplo, um barco de entrada, vamos imaginar. Você vê um barco num preço X e outro pela metade. Você não se pergunta por que aquele é metade. Não, aquele cabe melhor no meu bolso, eu vou nele. E às vezes não é um barco certo para você, porque você é um sujeito tranquilo que só queria tomar uma cerveja numa praia, como você sempre imaginou, e de repente você comprou um barco regateiro, arisco, que num qualquer vento mais fresco, mais forte, aderna demais e dá um susto na sua esposa, na sua namorada, sua filha não quer mais ir. Não, foi meu caso. E a pessoa pode descobrir também que ele gosta mesmo do monotipo, né? Entendeu? Também. Então, se ele começa a se inteirar, a fazer um curso de vela, ele já começa a ter um parâmetro, conhecer os barcos, então acaba que fica mais fácil dele tomar uma decisão do que é melhor para ele, no caso, né? Com certeza. E aí, só pra gente... a gente já fala de escola, já faço merchan. Mas é que eu acho que a minha história ela é interessante na vela, porque assim, eu tinha outra profissão até o ano passado, eu era advogado. Pode falar que tem muita gente que acha que só... Cuidado com o que tu vai perguntar pra ele. Eu era advogado convicto, eu tinha um orgulho danado de dizer que eu era advogado, sabe? Era um amor, mas meu amor também era dar aulas, então... Eu queria ser professor universitário, nessa época eu estava quando eu comecei a dar aula de vela, eu dava aula de direito previdenciário, que não tem a mesma emoção de dar aula de direito penal, mas tava dando aula, gente, eu tava no meu propósito ali. Só que pelo blog, eu comecei em alguns fóruns da internet, que é gozado, às vezes até hoje, eu procuro alguma coisa, e quando eu vejo, eu vou gostando do texto, quando eu vejo, fui eu que escrevi. Ou alguém fala, olha aqui o que eu achei, foi você que escreveu. Isso deve ter dado uma base legal, né? O pessoal, não sei se precisa apresentar, mas o Juca é escritor, né? E de repente o blog foi o start para isso, né? Escrever eu sempre tive facilidade, o blog ajudou bastante. E essa linguagem que eu adoto até hoje. O anti-herói, eu tenho uma dose de humor e a gente vai... Mas, ao mesmo tempo, a brincadeira é séria. Né? Tanto é séria que a Cusco veio a Cusco. A Cusco como surgiu? Em abril de 2012, há 10 anos. Estamos comemorando 10 anos! O Flávio, lá de Porto Alegre, foi uma das 20 pessoas que naquele ano me escreveu pedindo, me ensina a velejar. E aí ele falei, se você vier aqui, pode vir, e R$400. Mas eu falei de brincadeira. Ele perguntou qual é a conta. E ele comprou uma passagem de avião, veio e me pagou. E eu dei a aulinha de vela para ele. Claro que não é nem de perto a aula que é hoje, né? Mas eu vi que tinha demanda, muita gente perguntando, me ensina a velejar. E eu já dava aula desde a escola. Né? Já sabia esse métier. Eu tinha um jeito de entender como transmitir conhecimento. Eu não sou um bom velejador, não sou um grande velejador. Não, você é um bom velejador. Um grande velejador até... mas... Não, tem 1,00 m e um pouquinho, né? Exatamente. Mas assim... Mas eu consigo, esse orgulho eu tenho. E hoje a gente tem uma equipe que nos ajuda. A gente consegue
transmitir, a gente consegue fazer com que uma pessoa que nunca esteve a bordo se sinta confiante e segura o suficiente para conduzir uma embarcação à vela com segurança, né? Então, isso o que é? É didática, porque antigamente o ensino da vela, o Felipe sabe muito bem do que eu estou dizendo, porque ele também faz exatamente a mesma coisa que eu, ele consegue transmitir esse conhecimento, assim como outros. Mas antigamente o que acontecia? Você ia aprender a velejar, era ou um parente, ou um amigo, ou então um marinheiro que sabia velejar muito, mas que ia te transmitir do jeito que ele queria, né? Não era com muito grito, exatamente didático, exato. Com muito grito. E também tinha uma outra coisa. Tudo que a gente aprende tem uma curva de aprendizado. Tudo. Escrever. Você não começa escrevendo paralelepípedo, né? Você talvez comece no bola. E na vela, como não tem até hoje, eu me ressinto disso, não tem uma padronização no ensino da vela no Brasil. A CBVela vem tentando, né, organizar isso, tem alguns treinamentos. Acho muito interessante, eu fiz o curso da CBVela, Cusco Baldoso e Aleca da Estrada na CBVela, só que a CBVela, até por sua gênese, ela tem o olhar mais para o monotipo, né? Mas para a vela de oceânico, né? Competição. Aqui a gente recebe tanto o velejador que quer fazer curso de regata, por exemplo, como aquele que só quer ir até ali e voltar, né? E como é que eu transmito isso? Então era muita porrada mesmo, grito, xingamento. E outra coisa, a pessoa que estava ensinando já queria que o aluno entendesse, desde um começo muito incipiente, todas as regulagens de vela, já fizesse tudo certo para ganhar regata no primeiro dia. Isso não existe. Não faz o menor sentido, né? Para quem está conhecendo, aquilo ali não tem nem sensibilidade, nem visual, nem no tocar do barco. Árvore alta, tem raiz profunda. O Juca, ele tem um negócio...